Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 24 da jornada Leia a Bíblia Inteira em um ano comigo. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 20, 21 e 22. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, curte e compartilha com aquela pessoa que você sabe que ainda não leu a Bíblia hoje e lembra ela que ela tem que ler a Bíblia hoje, hein? Sem mais delongas, vamos começar então com nossos capítulos do dia. Capítulo de número 20 de Êxodo vai dizer assim: Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não façam para vocês imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará, fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado. Dedique ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa de seu próximo, não cobice a mulher de seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e relâmpagos, e o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo de Deus ficou, o povo de Israel ficou amedrontado. Tipo assim, não fala Deus com a gente, porque a gente vai morrer, porque fala com Moisés fala com a gente. Ficaram realmente com muito medo. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ofertas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedra para mim, não façam de pedras lavadas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Capítulo 21. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho.
Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar a seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar nada. Quem ferir um homem de modo que este venha morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o povo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado, tendo este alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora apoiando o seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem a causa de que ela aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como o juiz lhe determinar. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho de seu escravo ou o olho de sua escrava e indenizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente de seu escravo ou de sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar o seu dono, e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi ou outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor. Dividirão entre si o boi morto. Mas se por notório
Se for notório que o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Capítulo 22. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e se sendo ferido morrer quem o feriu, não será culpado de sangue. Se porém já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado de sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que o roubou for achado vivo ou em seu poder, seja boi, seja jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Fazendo parênteses aqui, isso me fez lembrar o versículo 4 do 22, que vai falar que se o ladrão roubou, ele vai ter que pagar o dobro daquilo que ele roubou, né? Isso me faz lembrar Zaqueu, que quando ele recebe Jesus, né? Ele mesmo sente no seu coração com o confronto e ele diz, né, para Jesus que ele restituiria 3 vezes mais. Então, ele era conhecedor da lei, né? Porque era um judeu. E aí ele sabia que o normal da lei era 2 vezes mais, mas ele queria fazer mais do que estava só na lei. Ele queria entregar um pouco mais. E ele disse que entregaria 3 vezes mais. Eu acabei lendo isso e acabei lembrando dessa passagem. Então eu acho isso até bem interessante. Se irromper fogo e pegar nos espinhos e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes e ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelha, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isso é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagar ao seu dono. Se for dilacerado, terá o que restou em testemunho disso e não pagará o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagar ao seu dono. Se o dono esteve presente, não pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira você não deixará viver. Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não maltrate o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas, nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor.
A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada, e as suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate ele como um credor que impõe juros. Se você pagar o manto de seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a roupa de seu corpo, e em quem ele se deitaria, né? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe a autoridade do seu povo. Não demore em trazer ofertas ao Senhor das suas colheitas e as suas vinhas. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com suas vacas, com suas ovelhas, desde que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará para mim. Vocês serão homens consagrados a mim, portanto não comam carne de animais dilacerados no campo. Joguem essa carne aos cães. E é isso. Essa foi a nossa leitura, né? Quando Deus começa a trazer algumas diretrizes para o povo, para que eles possam, lembrando que eles saíram em bastante gente, então a ordem precisava ser estabelecida entre eles, né? E Deus vai dizer, então, exatamente como Ele queria que as coisas acontecessem. E é isso, esse foi o nosso dia 24, eu espero você no dia de amanhã. Um beijo e tchau!